Olá, pessoal! Prontos? Vamos começar mais uma aula. Venham comigo! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Já estão se adaptando às aulas? Estão conseguindo assimilar alguma coisa? Espero que sim. E qualquer coisa, não deixe de me procurar. O que não podemos é deixar a discussão parar. Vamos participar dos fóruns, deixe suas contribuições. A educação à distância não é algo novo. O que é novo é o seu formato atual. Aprender é sempre o melhor caminho para crescer. O conhecimento nunca é um peso nas nossas vidas, mas sim uma porta importante quando outras se fecham. É um caminho de luz quando precisamos seguir na estrada da vida. Não desanime. Vocês já chegaram até aqui, já é meio caminho percorrido. Obstáculos teremos muitos pela frente, mas a vontade de ir e de chegar é o que deve ser mais forte. A verdadeira vitória é aquela que você consegue superar seus medos, traumas e dificuldades, e que vão chegar vocês e vão olhar para trás e ver o quanto foi fácil o caminho até aqui, apesar das pedras que vão encontrar no caminho. O resultado terá valido a pena. Desejo a vocês sucesso nessa caminhada. Vamos tentar entender mais alguns pontos da filosofia e começar a entender um pouco de sociologia e sua grande importância para a educação. Dois termos que vocês precisam guardar para estudarem as teorias que vocês vão aprender daqui para frente, no curso de licenciatura. Quando estiverem estudando os pensadores da educação, a psicologia da educação, a prática dos professores em sala de aula, os currículos, entre outras disciplinas, anotem aí. As duas correntes do pensamento que perpassa pela história do conhecimento são essas duas que vou apresentar, o idealismo e o realismo. Essas duas correntes são duas filosofias que competem entre si no campo da educação. Remontando à Grécia Antiga, essas teorias influenciam a filosofia da educação até os dias de hoje. O idealismo e realismo são duas correntes de pensamentos que constituem os dois pilares maiores conhecidos pela filosofia hoje. Vamos ver aqui no slide esses dois tópicos. Idealismo. O idealismo é a escola do pensamento educacional promovida por Platão em 400 anos antes de Cristo. Ele achava que humanos poderiam progredir dentro para fora, corrigindo seus pensamentos e descobrindo o conhecimento, desde o nascimento. O idealismo se concentra no raciocínio e na maneira pela qual a pessoa pode trazer à tona o conhecimento que tem dentro de si. Na sua visão, o mundo existe somente na mente das pessoas, e essa verdade definitiva reside em uma consistência de ideias. Portanto, quanto mais perfeitas tornam-se nossas ideias, melhor podemos servir ao mundo. No idealismo de Immanuel Kant, o mundo existe, mas a nossa mente é separada dele. Idealismo. O idealista, ele vai pensar, ele desenvolve teorias, ele afirma a razão subjetiva que vem de dentro do ser, ou seja, a razão em relação aos sentimentos. Realismo. O realismo é a escola de pensamento educacional promovida pelo aluno de Platão, ou seja, Aristóteles, seu discípulo. Essa escola, ela afirma que a única realidade é o mundo material, que o estudo do mundo exterior é o único meio confiável de encontrar a verdade. O mundo é um fenômeno objetivo, ao qual a nossa mente precisa aderir. Conseguimos cada vez mais conhecimento através do estudo adequado do mundo. No realismo, uma pessoa é um vaso vazio de conhecimento, e este só pode vir de fora do ser.
através da observação. Essa filosofia foi a mãe do método científico, um sistema de investigação baseado em fatos objetivos. Realismo. O realista, ele conhece, ele prova, afirma a existência da razão objetiva, assim como a ciência, como ela é. Métodos diferentes. O idealismo, ele anseia por atingir uma realidade definitiva através da lógica e da introspecção. Platão declarava que os indivíduos nascem com grande conhecimento, que pode vir à luz por meio de um estudo de ideias e do método socrático, uma série de perguntas que levam o aluno a um conhecimento maior. Por exemplo, no diálogo de Platão, Meno, Sócrates ajuda um menino escravo a descobrir um conhecimento interno de matemática, sem estudo anterior algum. Assim, cada estudante é igualmente capaz de penetrar em recursos internos de conhecimento e sabedoria. O realismo, por outro lado, almeja instruir os estudantes como se eles fossem vasos vazios de conhecimento. Qualquer método prático é apropriado, inclusive a tecnologia. A área de vocês, computação. Vamos assim colocar em prática. Quando falamos de realismo e idealismo dentro da filosofia, nós estamos nos referindo aqui sobre duas atitudes filosóficas que são distintas. Se trata de dois momentos diferentes que perpassa pela história da filosofia. Portanto, são duas maneiras diferentes de encarar o conhecimento que são completamente diversos. Pelo que vocês viram, a divergência entre o mestre e o discípulo ainda está inserido nos dias de hoje. Platão e Aristóteles trouxeram ao Ocidente o pensamento genuíno da humanidade através de seus feitos. Hoje, construímos a história do pensamento e as teorias que dominam a ciência. Mas agora, para que vocês compreendam melhor estas correntes do pensamento que abordei, quero aqui introduzir para vocês 3 conceitos importantes. Quais são eles? Primeiro, o sujeito cognoscente. Segundo, o objeto cognoscível. Terceiro, a representação. Vamos lá. Primeiro, o conceito. O sujeito cognoscente é o sujeito que conhece. O segundo conceito é o objeto cognoscível, ou seja, é o objeto que se conhece. Terceiro conceito, a representação, é o conhecimento mesmo, é aquilo que é. Então, vamos lá. O sujeito cognoscível é o sujeito que conhece. Há muito dentro da filosofia que muitos diziam que não se pensava o sujeito dentro da filosofia. Assim, o conhecimento, na verdade, era algo dado. Só a partir da era moderna, com o surgimento da razão, com o advento da filosofia, que René Descartes, que vocês viram na aula passada, lembram? O racionalismo? Então, é aí nesse ponto que se descobre o sujeito do conhecimento, ou seja, que existe um sujeito do conhecimento. Portanto, é o sujeito que conhece e o objeto cognoscível é, portanto, o objeto que se conhece. Porque todo conhecimento é conhecimento de algo ou de alguma coisa. E além desses dois, o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível ou seja, o conhecedor é aquele que é conhecido. E temos também a representação, que é o conhecimento mesmo. Para que vocês entendam de maneira mais clara o que vem a ser isso, eu trouxe aqui um objeto.
Vamos lá? Vamos supor esse objeto aqui. Eu estou olhando para esse cavalo. Eu sou o objeto não, eu sou o sujeito do conhecimento. Ou seja, o homem é o sujeito do conhecimento. É o sujeito que conhece. E eu estou olhando para esse cavalo aqui. Então, a imagem desse objeto que se apresenta à minha consciência é um conhecimento. Só que esse conhecimento aqui, que estamos falando, é o conhecimento sensível. Para entendermos melhor, eu preciso falar aqui que nós temos duas modalidades de conhecimento. O conhecimento intelectível e o conhecimento sensível. O conhecimento intelectível são os nossos conceitos, esses que vocês estão aprendendo. Nossas ideias, a maneira como nós conhecemos a realidade e entendemos a representação intelectual do sujeito. E isso aqui é uma imagem que se projeta através da minha visão. Bem sabemos que temos imagens de vários tipos. Imagens visuais, imagens auditivas, imagens tácteis. Portanto, tudo isso é conhecimento sensível, ou seja, o conhecimento que se forma e que advém dos sentidos. Lembra da aula passada do empirismo? O conhecimento pelos sentidos? Então, isso também é conhecimento. Aqui vamos falar de dois tipos de representação. A representação conceitual e a representação sensível. O conhecimento intelectível e o conhecimento sensível, mas deixamos claro que tudo isso aqui é conhecimento. É uma mera representação. Eu não posso dizer que a imagem que eu estou tendo desse objeto, desse cavalo, seja o próprio cavalo. Lembram da árvore que eu desenhei naquela última aula? Então, isso que é importante, que vocês compreendam e tentem entender agora. Porque o que está entrando na minha visão e indo até a minha consciência é só uma imagem visual. Uma imagem tátil. Porque eu também estou tocando nesse objeto. Também pode ter uma imagem auditiva, porque eu posso sentir o som se eu bater nesse objeto. Também pode me remeter a uma imagem olfativa, porque eu posso sentir o cheiro desse objeto, que é um cheiro de borracha, o material que esse objeto foi feito. Tudo isso são imagens. E esse conjunto de imagens são uma representação, não é a coisa mesma. E uma outra coisa que vocês precisam entender é que só podemos falar de um conhecedor e de um conhecido. Portanto, de um sujeito cognoscente e de um objeto cognoscível. Se este objeto estiver fora de mim, ele não pode ser uma coisa produzida pela minha mente, mas que efetivamente é, pelo menos, é o que dizem os idealistas. Essa é a chave para a gente entender a distinção entre idealismo e o realismo. Os realistas, eles vão dizer que existe um mundo fora do sujeito, ou seja, tudo isso que nós estamos vendo no nosso redor está fora de nós, está fora de nós. E essas coisas existem objetivamente. É por isso que o realismo vai postular a ideia de razão objetiva. O que vem a ser a razão objetiva? A razão objetiva é a crença segundo a qual tudo que eu percebo pelos sentidos existe de fato fora de mim. E é tal qual eu estou vendo. De qualquer forma, as coisas existem fora de nós. Então, os realistas vão dizer muito mais que isso.
além das coisas existirem como esse objeto, esse cavalo está fora da consciência, ele é tal qual eu o percebo. Isso foi uma postura criticada pelos idealistas. Por quê? Os idealistas, eles vão dizer o seguinte, que mesmo que exista um mundo externo, o sujeito do conhecimento, nós não podemos perceber o que ele é de fato. Nós não podemos saber se realmente as nossas ideias correspondem às coisas. Daí a distinção entre a coisa em si e o fenômeno. O fenômeno é a coisa tal qual ela se apresenta à minha consciência. E a coisa em si é como ela é de fato, se é que ela existe. O homem, ele projeta a realidade, mesmo que se acredite que exista um mundo externo. Sem dúvida alguma, as coisas se apresentam dentro de uma moldura que a consciência coloca. Vimos na aula passada com Kant, que vai dizer, por exemplo, que essa moldura seria o espaço e o tempo. O espaço e o tempo não existem na realidade. Elas é uma moldura a priori, na qual nós colocamos as coisas. Não existe o espaço-tempo. Então, não podemos ter certeza que esse objeto existe, o cavalo. E se ele existe, nós não podemos saber se ele é desse jeito, se as coisas existem ou não. O fato é que existem ideias inatas. O fato é que existe conhecimento universais, que pertence muito mais à razão subjetiva, como falei, tem a razão objetiva, que são as coisas fora de nós, e que se apresentam como são. E a razão subjetiva é o que sobra sobre o que realmente as coisas se mostram, como a representação, mostrar que a gente venha a crer. Então, esse cavalo é uma representação. O que sabemos e que já deu para vocês perceberem é que o conhecimento é um campo muito complexo e ninguém é dono da verdade. Lembre-se disso, no final eu vou falar um pouquinho mais sobre a verdade, para vocês refletirem. A verdade vem com o tempo, modificam e se renovam. As verdades são constantes. Coloco aqui as palavras de um filósofo brasileiro que eu gosto muito e eu tive o prazer muito de estudá-lo, que é o Wilton Japiaçu, que ele diz, que pode explicar bem essa questão sobre a verdade. Ele diz, não há nenhuma lógica capaz de impor-se como absoluto de referência, não somente na ordem do conhecimento, mas nos domínios religioso, moral ou político. Tudo que é proposto como verdade universal ou norma geral deve ser considerado como dogmático, autoritário e contrário à tolerância e ao pluralismo. A ciência não pode mais ser entendido como conhecimento válido sobre o mundo natural, mas como um construto particular ou étnico da sociedade ocidental. Para esse construtivismo social, todas as crenças são igualmente justificadas pelo consenso da comunidade, não havendo nenhuma verdade objetiva sobre o mundo real ou capaz de transcender o contexto social local. Como não existe a verdade correspondendo a uma realidade independente da mente, e as alegações de conhecimento devem ser explicadas simetricamente, qualquer que seja sua verdade ou falsidade. Para completar aqui esse pensamento, coloca aqui um pensamento de Albert Einstein, que diz, a menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar, não seremos capazes de resolver os problemas causados pela forma como nos acostumamos a ver o mundo. Por isso, meus caros alunos,
Vamos repensar nossos conceitos e seguir em frente. E trazendo para a educação e o contexto de sala de aula, vocês vão poder observar as características dos professores. Vamos ver a filosofia e o professor com base no que vimos há pouco, o realismo e o idealismo, que são fundamentalmente visões opostas. E a filosofia de um professor ficará evidente em sala de aula. Um idealista, por exemplo, procura ter o papel de um mediador, guiando os estudantes em direção à verdade. Os estudantes serão capazes de procurar pela verdade, independentemente, pensando livremente sobre a orientação cuidadosa do professor. Como mediador, o professor não assumirá o papel de autoridade absoluta, mas será um guia que gentilmente irá guiar o estudante. Um realista, por outro lado, vai almejar infundir o conhecimento nos estudantes, de fora para dentro. Esse professor vai procurar empregar o método científico de hipótese e o estudo cuidadoso sobre o uso da pura razão lógica, como se encontra na educação idealista. O realismo tem a ver com o behaviorismo, que é um sistema de aprendizado por meio de castigo e recompensa. Vocês vão estudar essa teoria em psicologia da educação em breve. Assim, o professor confia unicamente na informação do mundo exterior e o realismo não leva em consideração o pensamento original do estudante. O seu contexto, sua bagagem de vida, o professor será visto, então, como a maior autoridade, uma figura a qual os estudantes precisam responder e não um guia que pode ser questionado. Vamos continuar. Vamos entrar agora em mais uma corrente do pensamento, mais conceitos aqui para frente, que a filosofia vai produzir, o pragmatismo. Essa corrente do pensamento deixa de lado a teoria até então vista como a estrela da verdade. Agora, o importante é a verdade também advinda da prática. Pragmatismo é uma palavra de origem grega, que significa pragma, ação. Daí vem nossas palavras prática e prático. Esse termo pragmatismo ele foi usado originalmente por Peirce em 1978. Vocês vão ver mais no caderno didático. Caderno didático 1. Ele foi um dos fundadores dessa corrente. Pragmatismo ele é caracterizado principalmente por defender que a verdade deve ter como critério sua eficácia ou utilidade. Um conhecimento, ele é verdadeiro não só quando ele explica alguma coisa ou um fato, mas, sobretudo, quando permite retirar consequências práticas e aplicáveis. O pragmatismo ele surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX e no começo do século XX, mais precisamente em 1870, quando um grupo de intelectuais de Cambridge, Massachusetts, se reunia para discutir filosofia. E esse grupo, de maneira irônica, se autodenominou o Clube Metafísico. E fazem, assim, uma alusão crítica à metafísica clássica e, ao mesmo tempo, uma tomada de posição em defesa de uma metafísica pragmática. O grupo ele incluía, entre outros pensadores, William James, Charles Darwin, Pacer, Oliver Wendell Holmes e Nicholas Santos. William James, em suas conferências sobre o pragmatismo, fazia questão de reiterar que o pragmatismo é um novo nome para os velhos modos de pensar. Para ele, o pragmatismo guarda em sua essência a própria designação que os antigos dão à filosofia, ou seja, uma atividade intelectual altamente comprometida com os temas e os problemas concretos da humanidade.
Ele costumava argumentar que não havia algo essencialmente nessa nova corrente que estava sendo apresentada, ou seja, que o pragmatismo já se harmoniza com muitas filosofias antigas. Basta voltar na história do pensamento que vamos encontrar em Sócrates, Aristóteles e por aí caminhamos pelos pensadores. James coloca que a filosofia pragmática seria como uma via intermediária entre as vias opostas do racionalismo e do empirismo, numa tentativa de conciliar divergências. Lembramos, estudamos essas correntes na aula passada com René Descartes e John Locke. Vocês estão lembrados? James, ele vem reivindicar aqui uma filosofia que não somente exercite os poderes da abstração intelectual, ou seja, que está no mundo das ideias, na consciência, mas que estabeleça alguma conexão positiva com o mundo real, a vida cotidiana, a vida de ordem prática, o mundo das vidas humanas e finitas. Outro representante dessa corrente do pensamento foi o pensador John Dewey. Ele não era um membro do clube metafísico de Cambridge. Por outro lado, enquanto seus contemporâneos escreviam, publicavam, ministravam conferências sobre a filosofia, John Dewey estava mais engajado no seu projeto educacional. No caderno didático 1, vocês vão ver mais detalhado esse contexto. Aqui eu cito o pensamento descrito no mesmo sobre a filosofia de John Dewey. Ele acredita que a experiência e o pensamento só têm sentido se entendidos a partir de uma interação entre o homem e o seu meio ambiente. Sendo assim, pensamento e ação necessariamente não são opostos, e qualquer separação entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático significa negar a natureza integrada do verdadeiro conhecimento. Isso porque nenhuma ideia pode ser verdadeira apenas teoricamente, pois toda teoria que se queira verdadeira deve se apresentar de tal modo que os homens sejam capazes de encontrar, a partir dessa mesma teoria, algo, correspondente na experiência, ou seja, é necessário aplicá-la na prática. Por isso, eu coloco um ponto aqui muito importante para a educação, que a teoria e a prática devem estar juntas e não separadas. Bom, agora vamos fazer uma breve apresentação sobre o surgimento da sociologia e seus maiores expoentes. A sociologia é a ciência que estuda a sociedade e os fenômenos que nela ocorrem, sejam eles culturais, econômicos ou religiosos. A sociologia se ocupa basicamente de 5 elementos: a estrutura social, os grupos sociais, a família, as classes sociais e os papéis que o indivíduo ocupa em sociedade. A sociologia, ela vem buscar explicar os vários fatores que diferenciam o comportamento humano ou, pelo contrário, porque grupos sociais diversos tendem a comportar-se de maneira semelhante. Assim, o objeto de estudo do sociólogo pode ser as diferentes organizações humanas, como igrejas, empresas, escolas, hospitais, times esportivos, entre outros. Ou seja, todas as instituições sociais igualmente analisa grupos culturais, a forma e o impacto da gestão governamental dentro de um determinado grupo. Portanto, a sociologia, ela vai partir de um determinado conceito de sociedade para investigar a sua estrutura social e as relações sociais neste meio. A sociologia, como disciplina separada das demais ciências humanas, vai surgir
com o francês Auguste Comte em 1798, que cunhou, né, o termo, e ele foi o autor do primeiro estudo sistemático sobre sociologia. E para ele, esta ciência é a culminação do método científico. Comte, ele defendia o racionalismo diante de tudo, mas quis transformar as matérias científicas numa nova religião. O positivismo, no entanto, outros pensadores, no caso positivismo, no entanto, outros pensadores já tinham analisado as relações humanas de um ponto de vista do grupo como Saint-Simon, de 1760 a 1825, e Alex de Tocqueville, 1805 a 1859. Além disso, veio também Karl Marx, 1818 a 1883. Aí, fará uma contribuição primordial com a teoria das classes sociais. Pioneiros da sociologia como ciência foram Émile Durkheim, de 1858 a 1917, Vilfredo Pareto, de 1848 a 1923, Max Weber, de 1864 a 1920, e Marcel Mauss, de 1872 a 1950. Aí a sociologia foi mais ciência. Vamos ver agora alguns conceitos. O primeiro conceito que eu vou trabalhar com vocês é o positivismo, que é uma corrente de pensamento filosófico, sociológico e político que surgiu em meados do século XIX na França. A principal ideia do positivismo era a de que o conhecimento científico deveria ser reconhecido como o único conhecimento verdadeiro. O principal idealizador do movimento positivista foi o pensador francês Auguste Comte. Nasceu em 1798 a 1857, ganhando aí destaque internacional entre metade do século XIX e o começo aí do século XX. Segundo o positivismo, as superstições, religiões e demais ensinos teológicos devem ser ignorados, pois não colaboram para o desenvolvimento da humanidade. De acordo com os princípios de Comte, as primeiras ideias do que viria a ser o positivismo, eles vão surgir como uma ramificação aí do iluminismo, uma corrente que se passou na história. A partir dessas crises sociais que explodiram na Europa no fim da Idade Média e com a chamada sociedade industrial, marcada pela Revolução Francesa. Outro conceito que vou trabalhar com vocês, materialismo. O materialismo é um substantivo masculino e o termo ele é formado pela palavra material mais ismo, onde material vem de materialis, que quer dizer relativo à matéria, de matéria, que significa substância, da qual um objeto é feito. O sufixo ismo é um formador de nomes, de ação. Lembram do cavalo, há pouco, que eu mostrei a matéria dele, que é feito de borracha? Então, eu falei sobre aí alguns conceitos. Bom, o significado do materialismo, ele pode ser definido como uma corrente de pensamento que afirma que tudo é matéria, isto é a procedência da matéria sobre o espírito ou mente. É a ideia de que uma vida direcionada para os bens materiais fundamenta a estrutura econômica de uma sociedade organizada. O materialismo é a base para muitas escolas filosóficas. Seus adeptos são conhecidos como materialistas. Podemos ver o materialismo dentro da filosofia, ou seja, toda concepção filosófica que afirma que a matéria é a primeira e última substância de todo ser. Coisa ou fenômeno do universo é chamada de
materialismo. Bem, os materialistas, eles buscam ver somente a matéria em movimento, como única realidade, podendo notar assim que para eles isso é o oposto ao idealismo, corrente que tem como elemento primordial a ideia, o pensamento, o espírito. É visto também que dentro do conceito do materialismo existe o materialismo histórico, que é caracterizado como a maneira de compreender a história, bem como analisar as evoluções e lutas dos setores econômico e político. De acordo com os marxistas, as formas de produção econômica são os únicos fatores que determinam o desenvolvimento social e histórico. Essas definições estão presentes na obra O Capital, de Karl Marx, e também do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, obra de Friedrich Engels. Vou falar aqui um pouquinho sobre os clássicos dentro da sociologia. Auguste Comte, ele é considerado o pai da sociologia. Ele é francês, viveu no final do século XVII, começo do século VI, foi influenciado pelas ciências naturais, principalmente biologia. Não crê que a ciência humana é uma ciência de caráter analítico, ou seja, uma ciência que visava analisar fato a fato e passava a ver a sociologia como sendo uma ciência de caráter sintético. Uma ciência que visa analisar a sociedade como um todo. Aí começam os primeiros problemas da teoria de Auguste Comte, pois não é possível formular conceitos que abordem tamanha diversidade de contextos sociais. Ele determina que é função da sociologia acelerar, desenvolver o processo de evolução da sociedade. Ele aborda que é inevitável que as sociedades caminharão para o modelo europeu e industrial. Porém, é função da sociologia permitir que esse caminhar se acelere. Comte tem como base ideológica o positivismo. A ciência acima de tudo. Ele não concorda com conflitos sociais. Ele defende a ideia de ordem, onde diz que a sociedade deve respeitar a ordem natural da evolução da sociedade. Ele não concorda com revoluções, com mudanças drásticas, massas populares. Ele concorda com um progresso, mas um progresso dentro de uma ordem. Segundo Comte, sociologia deveria acelerar o processo de evolução das sociedades, mantendo sempre uma ordem, nada de forma revolucionária, e se encaminhando para o que deveria ser o modelo ideal de sociedade. Outro clássico, outro pensador, Émile Durkheim. Ele nasceu em 1858 em Épinal, no noroeste da França, próximo à fronteira com a Alemanha. Ele era filho de judeus, porém ele não seguiu o caminho da família, optando por uma vida secular, ou seja, optou por uma vida sem vínculos religiosos. Desde jovem, ele foi um opositor da educação religiosa e defendia o método científico como forma de desenvolvimento do conhecimento. Em boa parte dos seus trabalhos, procurou demonstrar que os fenômenos religiosos tinham, na verdade, origem em acontecimentos sociais. Durkheim foi um dos pensadores que mais contribuiu para a consolidação da sociologia como ciência empírica e para sua instalação no meio acadêmico, tornando-se o primeiro professor universitário dessa disciplina. As referências necessárias para situar seu pensamento são, por um lado, a Revolução Francesa, por outro, a Revolução Industrial, e o manancial
de ideias que vinham sendo formados por Saint-Simon e Comte. Ele já estava bebendo da água. Emílio Durkheim, além de ser considerado um dos fundadores da sociologia moderna, é considerado o pai da sociologia da educação. A educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta e a construção do ser social, feita em boa parte pela educação. É a absorção do indivíduo de uma série de normas e princípios morais, religiosos, éticos, comportamentais, entre outros, que determinam o comportamento do indivíduo na sociedade. Tinha como máxima que os fatos sociais devem ser tratados como coisa. Para Durkheim, a sociedade sempre prevalece sobre o indivíduo, dispondo de certas regras, normas, costumes e leis que asseguram sua perpetuação, ou seja, é mais importante a sociedade do que o indivíduo. E essas regras e leis independem do indivíduo e param acima de todos, formando uma consciência coletiva que dá sentido de integração entre os membros da sociedade. Outro pensador, outro clássico, Karl Marx, alemão, nascido na data de 5 de maio de 1818, em Trier, produziu uma ciência baseada em vários conhecimentos. Ele cursou filosofia, direito e história nas universidades de Bonn e Berlim. Em 1842, ele assumiu o cargo de redator, chefe do jornal alemão Gazeta Renama, editado aí na colônia, onde tinha a postura de um liberal radical. Ele queria descobrir a causa dos conflitos de classes provocadas pela Revolução Industrial e o meio de os resolver. Fora do âmbito das ciências sociais, Marx é conhecido principalmente pelos seus escritos sobre o comunismo. Ele elaborou sua teoria geral e o programa dos movimentos operários. Assim, o marxismo tem suas bases no socialismo científico e no materialismo histórico e dialético. A contribuição de Marx teve para o pensamento sociológico foi principalmente um olhar da teoria do conflito, em que a organização social e a sua mudança baseiam nos conflitos intrínsecos à sociedade. Para Marx, o homem somente pensa após a produção de trabalho, ou seja, o homem terá que produzir suas condições de vida através do trabalho e só assim poderá pensar ou filosofar. Esse processo, Marx deu o nome de infraestrutura. Existe uma base econômica na sociedade que está relacionada às formas de produção de bens necessários para a sobrevivência, onde a sociedade está sempre exigindo mais qualidade e quantidade, incentivando aí as forças produtivas. Para Marx, não são os pensamentos que determinam a vida, é a vida que determina os pensamentos. Esta é a base do materialismo histórico em contraposição ao idealismo hegeliano. Bom, vamos aí a outro pensador clássico, Max Weber. Foi um cientista social alemão que viveu no século XX. Teve sua formação intelectual em um momento histórico onde existiam divergências sobre a forma que as ciências sociais deveriam ser aplicadas. Desde cedo, sempre teve a sua educação voltada ao estudo das humanidades. Graças ao seu pai, que era um conhecido advogado da época, detinha o conhecimento de diversas línguas, história e literatura clássica. Foi professor de economia na Universidade de Freiburg. No entanto, 2 anos depois, apresentou sérios distúrbios nervosos. Foi coeditor de Ciências Sociais, o que trouxe vários avanços para os estudos da sociologia em seus países.
No fim de suas atividades como professor, dava aulas particulares até falecer em 1920. Weber acreditava que a sociologia era a capacidade da captação da relação de sentido humana. Sendo assim, para se conhecer um fenômeno social, é necessário extrair dele o seu conteúdo simbólico, presente nas ações que o geraram. Weber apoia a ideia de que é necessário entender o sentido e o motivo da ação do indivíduo, e não apenas o aspecto exterior da mesma. Ele considerava que os sentidos dessa ação não deveriam ser somente analisados do ponto de vista das ciências naturais, embora se relacione mais com as ciências sociais. Deveria-se tentar compreendê-la dentro do âmbito das ciências humanas. Bom, esses clássicos vocês vão ver um pouquinho mais no caderno didático número 2. Como podemos ver, hoje, os conceitos da filosofia e da sociologia têm um papel importante dentro e fora da educação. E para refletir sobre os conceitos e sua verdade, deixo aqui, para terminar a aula de hoje, o poema de Carlos Drummond de Andrade. Vamos refletir sobre a verdade. Falei tanto de verdade nessa aula e que vamos refletir sobre ela. Verdade. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade, e sua segunda metade volta igualmente com meio perfil. E os meios perfis não coincidiam, arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram ao lugar luminoso, onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em metades diferentes, uma da outra. Chegou-se a discutir qual metade era mais bela. Nenhuma das duas era totalmente bela, e carecia optar, e cada um optou conforme o seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Reflitam sobre a verdade. Fica aqui o meu abraço e até a próxima.